A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui para juntos louvarmos, adorarmos ao nosso Deus e também ouvir e participar da palavra de Deus nesta noite. Você que está em casa também, fica firme aí, porque nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. Nós vamos tratar de um assunto hoje muito importante. Na verdade, nós temos uma pergunta que é a seguinte: a culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Por que eu digo isso? Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma situação adversa, a tendência de algumas pessoas é culpar a Deus. E nós vamos ver como funciona isso na experiência de um homem chamado Jó. E para isso nós vamos fazer uma pequena leitura que se encontra em Jó capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas ou juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram e apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse é o texto que nós temos nesta noite. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa muito importante. No conceito de Deus, na ótica de Deus, quando Deus analisava a vida deste homem chamado Jó, ele achava Jó uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, que temia Deus e que se desviava do mal. Este era o conceito de Deus na vida de Deus para a vida de Jó. E nós sabemos pela história que por trás dos bastidores, vamos dizer assim, estava acontecendo algo que fugia ao conhecimento de Jó. Jó estava vivendo a sua vida tranquila. Tanto é que tudo o que ele fazia tinha a aprovação de Deus. E ele tinha o cuidado
de orar, de interceder pelos seus filhos. Poderíamos dizer uma família abençoada, tudo acontecendo da melhor maneira possível, mas Deus permite que algo acontecesse na vida deste homem. Não sabemos, aí eu quero passar uma pequena introdução para os irmãos que está na tela. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Por sua palavra, céus e terra foram criados, bem como animais, répteis, inclusive o homem feito à sua imagem e semelhança. Quando acontece algo que foge o controle, como uma doença, a perda de um ente querido, por que alguns se revoltam contra Deus? O texto que lemos nos apresenta essa experiência deste homem chamado Jó. Um homem justo, porque tudo ia bem na sua vida, com a sua família, no seu trabalho, até que algo inesperado acontece, que foge completamente o seu controle. E o primeiro ponto que eu quero analisar com os irmãos é o seguinte: não sabemos o que se passa, o que se passou nos bastidores. Ele não tinha conhecimento disso, como nós também não temos conhecimento de muitas coisas que acontecem. E nós só vamos entendê-las, talvez, mais na frente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem sempre um plano maior, uma bênção maior para os seus filhos. Jó não sabia que Deus deixara Satanás se andar na sua vida. Num só dia, a palavra de Deus diz que todos os bois, os jumentos que Jó possuía, foram roubados. Seus empregados mortos à espada por um povo chamado sabeus. Num só dia, caiu fogo do céu e queimou as suas ovelhas e seus empregados. Num só dia. Seus camelos foram roubados, seus empregados mortos por outro povo chamado caldeus. Seus filhos, suas filhas, estavam num banquete na casa do irmão mais velho. A casa caiu. Um vento muito forte bateu na casa, todos morreram. Ele perdeu num só dia 7 filhos e 3 filhas. Pensa um pouco sobre esta questão. Às vezes uma coisinha só acontece conosco, mas esse homem recebe esse baque, vamos dizer assim, na sua vida. E aí nós pensamos num segundo ponto que eu quero analisar com os irmãos. É uma pergunta: qual atitude tomar diante da calamidade? Diante do inesperado? Diante daquilo que a gente não pode mudar? As ações de Deus, nós não podemos mudar. A palavra de Deus, ou o juízo de Deus, não podemos mudar. Mas, ao ouvir isso, a palavra de Deus diz que Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, e então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu,
o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala algo muito interessante que está no verso 22 do capítulo 1 de Jó. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. A culpa nunca é de Deus, a culpa nunca será de Deus. E aí eu quero pensar num terceiro ponto, para nós analisarmos nesta noite. Além de perder a família e bens, Deus permitiu Satanás tocar na saúde de Jó. E quando acontece conosco? Quando algum familiar da nossa casa não fica bem, qual a nossa reação? O que nós pensamos sobre isso? Jó foi afligido com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. A esposa de Jó lhe disse: você ainda, diante dessas circunstâncias, mantém a sua integridade? Em outras palavras, você vai continuar servindo este Deus? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele responde para esta mulher: você fala como uma insensata. Algumas traduções falam: você fala como uma louca, como uma doida. Você perdeu o juízo. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Qualquer coisa que nos acontece, nós partimos para culpar a Deus. Eu me lembro de certa ocasião, alguns anos atrás, uma senhora chegou perto de mim, ela não queria um conselho, ela chegou muito chateada, muito irada. Ela falou: eu estou muito irado com Deus, eu estou muito chateado com Ele. Ela externou isso. Eu falei: não, raciocine, pense um pouco, porque a culpa nunca será de Deus. Eu quero passar o quarto ponto para que você analise comigo. Qual é o conceito que Deus tem sobre nós? Qual atitude tomar diante das adversidades? Pensa bem, seremos irrepreensíveis? O que é isso? Seremos pessoas que irão procurar não falhar diante de Deus e dos homens? Ficaremos longe do pecado? Seremos justos como Jó? Pessoas retas, honestas, imparcial? Pessoas que não tomarão partido diante do erro, diante do pecado? Teremos temor a Deus, como teve Jó? Como pessoas com sentimento de respeito, de reverência a Deus? Desviaremos do mal? Pessoas que irão evitar fazer coisas erradas, andar em santidade de vida, não viver na prática de pecado? Qual é o conceito que Deus tem de mim e de você? Deus olha para a terra e analisa todos nós. Mas o diabo também olha para a terra. Nós vimos que o diabo olhou para a terra e viu Jó em santidade, em justiça, em temor de Deus. Deus permitiu. Você já parou para pensar sobre isso?
Mas eu quero concluir esta pequena palavra, lendo com vocês o que aconteceu com Jó. Pouco tempo depois, olhe o que aconteceu. Sei que podes fazer todas as coisas. Ele dizendo para Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. É assim que termina a história de Jó. Porque Deus conhece a vida de cada um de nós. E se formos irrepreensíveis, justos, tementes a Deus e se desviarmos do mal, nós não iremos perder nunca com Deus. Porque a palavra de Deus diz que as promessas do Senhor, elas foram testadas para conosco. Deus tem prazer em seus filhos e que Ele quer o melhor que aconteça conosco. O final com Deus pode ser muito melhor do que o início. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Ó Senhor, nós não entendemos muitas vezes as questões que acontecem conosco, mas temos a certeza absoluta de que o Senhor age em perfeita sintonia com o teu Espírito Santo na nossa vida. E nada, absolutamente nada acontece conosco sem a tua permissão. O Senhor está sempre presente, nos abençoando, abençoando o seu povo. Obrigado por essa história verídica que está na palavra de Deus, porque ela nos mostra um Deus que se preocupa com seus filhos, um Deus que gosta de agir a favor dos seus filhos. E isso aconteceu na vida deste homem, que ficou firme com o Senhor, e o Senhor o recompensou, como o Senhor há de nos recompensar, se estivermos na tua presença. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.